Olá, bem-vindo a mais um episódio do DelaCast. Eu sou a doutora Renata Vieira de Carvalho. Vou tratar de um assunto super importante que marca a vida da maior parte das mulheres que fazem a opção da maternidade. Então, hoje eu trouxe uma colega, que é a doutora Adriana, que ela já vai se apresentar, e a gente vai vai ter um bate-papo sobre obstetrícia, sobre parto, sobre pré-natal, maternidade e uma série de temas que são tabus, mitos, verdades. E vamos conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho como obstetra. E obstetra que já estamos no mercado há praticamente 30 anos, 30, 35 anos. E a gente trouxe isso para a gente conversar sobre essa evolução, essa mudança que a obstetrícia trouxe. Tá? Então, eu estou aqui com a Adriana, ela vai se apresentar. E bem-vindo, venha curtir com a gente. Bom, primeiro, obrigada, Renata, pelo convite. Boa tarde a todo o pessoal que assiste aí o DelaCast. Eu também sou obstetra, né, ginecologista obstetra, e gosto muito da obstetrícia. Então, me lembro que, como você mesmo falou, né, falar de pré-natal, falar de parto, de pós-parto, eu comecei a obstetrícia no 4º ano da faculdade, quando a gente fazia, não sei se você lembra, a maternidade. Sim, sim, né? sim. Aí tinha a maternidade São Paulo, que era uma maternidade pública, né? E eu fazia pré-natal lá na faculdade e falei, vou começar a fazer parto nessa maternidade de São Paulo. E aí comecei ali a me apaixonar pela obstetrícia, né? E aí acabei fazendo a residência, né? Eu me tornei especialista em obstetrícia e ginecologia e já estou trabalhando com obstetrícia há 30 anos. Era uma característica, né? Foi uma característica da nossa geração começar a trabalhar nas maternidades, né? Que eu acho que a maternidade, a obstetrícia daquela época, né? Era a possibilidade que você tinha de ter uma área cirúrgica, né? Porque a gente já gostava da parte cirúrgica, mas era uma possibilidade de uma especialidade que você estabelece um vínculo com a mulher, com a paciente ao longo da vida toda, né? Então, começava pelo parto, né? E não só com a mulher, né? E até com a família mesmo ali, né? No pré-natal, aquela coisa toda, né? E cuidar da mulher, que era uma coisa que a gente gostava de fazer, né? Exatamente. Então, E o pré-natal... E dos bebês, a gente sempre gostava dos bebês também, né? Pelo menos aí que tá, né? Dos bebês quando eles nascem bem e saudáveis e tudo mais. Bom, então eu acho que a gente tem aí uma bagagem, uma história, né? E vamos falar um pouquinho disso daí, né? Quer dizer, falando um pouquinho, eu queria saber um pouquinho da sua opinião. O que você acha de toda essa mudança na obstetrícia dos últimos anos? Então, a gente vem de uma geração em que a gente trabalhava na maternidade pública, a gente fez a nossa formação lá, eu fazia casa maternal, e a gente foi observando uma mudança de comportamento em termos de parto normal, parto cesárea, parto humanizado, parto em casa. Então, eu queria saber a sua opinião de algumas dessas coisinhas que eu acho que é um tema que eu trouxe para a gente debater. Eu acho, assim, super importante esse tema que você está trazendo, Renata, porque parto normal, parto cesárea, parto humanizado, né? Todo parto, seja ele cesárea, seja ele parto normal, ele tem que ser humanizado. Sim, mesmo porque a gente não faz veterinária, né? Pois não pode ser animalizado, né? Parece uma coisa meio absurda, mas eu acho que né? Mas a gente que fez maternidade pública, a gente até entende o que aconteceu, né, ao longo dos anos, né? Porque naquele momento, quando os partos, vamos dizer assim, vai lá para 1980, 1970, 1990, né, 2000, a gente via que a mulher ela não tinha como é que eu vou dizer, não existia ali um diálogo a respeito do que ia acontecer no corpo dela, das mudanças que iam acontecer, do que ia acontecer no parto, né? Então, como que acontecia? Nos serviços públicos, né, as pacientes iam para o hospital, chegava lá, encontrava um médico, ela não podia nem entrar com o acompanhante dela, ela entrava sozinha. Ficava num lugar com um monte de gente com dor, né? Aquela correria, então, isso não é um ambiente tranquilizador, sim, com certeza, né? E paria muitas vezes, né, com muita dor. Com muita dor e sem o direito de falar nada, né? Sem o direito de não falar grita, nada. né? Não pode, é verdade, Por não favor, pode nem não gritar. Grita. Né? E sem contar os julgamentos que a gente
sabe que ainda sofriam muitas vezes. Então, desse ponto de vista, eu acho que hoje, se falar em humanização do parto, se falar da importância para aquelas mulheres que querem parto normal, fazerem o seu parto normal, ou da importância daquelas mulheres que querem fazer cesárea, deixarem elas fazerem a cesárea delas, sem julgarem também, porque está acontecendo o inverso. Esse é o que eu vejo muitas vezes entre as mães, né? Não pode pedir cesárea mais, né? Porque não está na moda, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que foi um ganho enorme você trazer esse tema. E precisava usar um termo forte como esse, humanização, para realmente chocar as pessoas, para elas se sentirem incomodadas. As pessoas, nós, médicos, né? Tá. De tentar fazer com que houvesse mais diálogo, que houvesse empatia com o que a pessoa deseja. É possível fazer assim? É possível fazer aquilo? Né? E trazer realmente assim um tratamento respeitoso. Então, acho que foi quando a gente vai falar sobre humanização de parto que começou a se falar em violência obstétrica lá para 2007, mais ou menos, né? Um venezuelano que comentou sobre o que seria uma violência obstétrica, né? Foi justamente para tentar resgatar esse respeito que é a humanização do parto, esse diálogo que é a humanização do parto. Parto humanizado não é parto normal, que as pessoas estão confundindo. Exatamente. Eu acho que você chegou num ponto muito, muito legal. Isso aí. Parto humanizado não é significativo de não significa o parto normal por via vaginal. Significa o respeito ao que esta mulher quer. E muitas vezes essa mulher quer uma cesárea. Sim. E ela Ou tem que ela ser quer respeitada. um parto normal, ou ela quer um parto cesárea. Enfim. E a gente escuta, né, elas falarem, eu quero um parto, doutora, que eu fique bem e que o bebê fique bem, né? E aí eu falo assim, olha, parto normal para obstetra é bebê no colo, né? E placenta no balde e todo mundo indo para o quarto junto. Exatamente. Isso é parto, para mim, normal. Seja ele pela via vaginal, seja ele pela via abdominal, que seria uma cesárea. Isso. Né? Então... aí eu acho que teve um primeiro momento, então, que foi super importante isso, como você falou, tinha que ser alguma coisa que chocasse para mudar até o comportamento dos próprios colegas, entendeu? Até do serviço público, né? Acho que, de uma certa forma, as maternidades, né, lá atrás, começaram a trazer um pouco isso, permitindo que o acompanhante assistisse o parto, acho que o São Luís foi um dos primeiros que fez isso. Criaram ambientes, assim... super acolhedores, né? Num primeiro momento tinha bar, música, né? Uma série de coisas, né? Incluíram esse parceiro nesse momento, que para essa mulher foi super importante, né? E para o parceiro também, né? Porque muitas vezes ele não entendia muito bem o que era, né? O que quer dizer, o que é ser pai, né? Quer dizer, é só pagar os boletos? Não, é participar um pouquinho. Onde está o boleto? Onde está o boleto? Exatamente, né? Assim. Mas aí eu acho também que a gente foi caminhando para um outro extremo, né? Quer dizer, e aí eu também quero a sua opinião, do parto espetáculo, né? Então, isso, né? Hoje em dia a gente vê muitas mulheres e muitas grávidas, assim, um pouco preocupadas de ter um momento perfeito, né? Eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso. A gente viveu nessa mudança, né? E mesmo no consultório, porque no consultório antes, como você falou no início da nossa conversa aqui, as pacientes que tinham o poder aquisitivo ou que tinham uma saúde suplementar podiam escolher a via de parto, né? E as pacientes do público não tinham esse direito de escolha. Elas tinham que fazer o parto que fosse ali, que na sua teoria é uma coisa boa, porque o parto que tem que ser, o parto mais adequado, né? A forma como aquele parto era feita é que é um problema. E hoje eu vejo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a forma como nós estamos querendo traçar esse parto vaginal agora. Por quê? Uma vez, Renata, teve um paciente que a gente fez o parto e chegou no final, o marido falou assim para mim, doutora, parabéns, né? Eu falei, não, parabéns para vocês, casal, não sei o quê. Não, mas honestamente, isso aqui parece um clima de guerra, assim, né? Porque pega aqui, soma aqui, o paciente... Não é uma coisa, assim, no sentido de... Quando foi o caso do parto dela, que sangrou um pouco mais o útero, tudo, ele ficou assustado com aquilo. Né? E aí eu falei para ele, olha, é aquilo que a gente conversou no pré-natal.
Que aí a história do plano de parto que está entrando também é uma coisa bem bacana, né? Eu Tá. tenho escrito isso, colocado para eles. Eu falei para ele assim, eu sou responsável como médica pelos meios, não pelos fins. E eu sei os fins. Então, quando você chama a família inteira para acompanhar o seu trabalho de parto e ficar na sala de espera, você gera ali uma expectativa de que algo tem que acontecer, você começa a achar que quando aquilo não acontece, gera uma frustração imensa. Né? Eu frustrei vocês até do que eu me propus a vir fazer aqui. Você não se propôs, você veio ter uma experiência maravilhosa que é ser mãe. Exatamente. Né? Você não precisa mostrar nada para ninguém, qual foi o tipo de parto que você fez, nada. Então, eu acho que agora, essa mudança de foco das mulheres, vendo a importância e vendo que elas podem sim ter um parto normal, ter um parto vaginal e que elas têm direito a ter um parto humanizado, né? Tá indo para um polo também como foi o parto normal no começo, quando eles eram feitos na maternidade sem o marido poder entrar, sem ninguém poder ficar com ela. A gente está num outro polo, num polo do exagero, Tá. né? Aonde, às no vezes... polo do instagramável. Exato. Então, assim, num polo que talvez, assim, a paciente fica com uma expectativa tão grande que ela, às vezes, se frustra diante de um resultado que, para nós, que somos responsáveis pelo meio, era o que precisava ser feito, seria o mais adequado. Exatamente. Né? E é isso, né? Eu acho que existe o evento médico e existe o evento social. Uhum. Tudo bem, eu consigo entender que a grávida, né, a mulher, ela tem uma expectativa, às vezes da música que vai tocar, do ambiente que foi gerado, de como que esse bebê vai nascer, eu entendo, mas o evento médico é uma coisa que é soberana. Sim. E nós temos esse compromisso da segurança, né? E muitas vezes eu não sei se você compartilha dessa opinião ou não, mas eu acho que, assim, a gente vem de uma bagagem, né, que está registrada, né, na nossa mente, de coisas que deram certo, coisas que deram muito errado, situações, né? E você vai registrando isso. E muitas vezes, né, eu acho que essa nossa zona de segurança, ela, de uma certa forma, aumenta. Então, você, às vezes, numa situação, você identifica situações em que você pode estar colocando aquele bebê em risco e tem que agir nesse momento. Ah, mas a doutora teve um sexto sentido. Não, isso não é sexto sentido, isso é, na verdade, uma vivência, né? Entendeu? E a gente sabe, né, de um bebê que não nasce bem, quer dizer, qual a repercussão que isso tem para a família. Então, eu acho que a nossa geração de obstetras hoje, mais antigos, mais velhos e tal, está vivendo muitas vezes essa dificuldade de falar, olha, eu não posso colocar você em risco, eu não posso pôr o seu bebê em risco, né? E não sei se você percebe isso daí também no seu dia a dia da obstetrícia. Eu percebo, principalmente porque eu trabalho também em hospital público, né? Tá. E eu tenho um pouco das duas visões, assim, até porque a que vai para o hospital público, muitas vezes ela não sabe nada, né? Então, eu acho que essa coisa do plano de parto é importante, principalmente para essas pacientes que não sabem nada do que vai acontecer ali. Mas o que a gente tem feito bastante, que eu faço bastante no consultório, e eu peço para quem for acompanhar o parto dela, se ela escolher o marido, se ela escolher outra pessoa, que participe junto também, né? No sentido de dizer para ela assim, olha, por que eu faço epísio? Por que eu vou fazer epísio? Eu não vou fazer episiotomia porque eu quero fazer episiotomia. Até porque me dá mais trabalho. Né? Te põe mais em risco. A sua segurança sangra mais, eu sei disso. Por que eu vou romper a sua bolsa? Se eu não preciso romper, para te pedir uma anestesia mais rápida, porque você não vai aguentar a dor, porque a gente sabe disso também. Né? E aí atrapalhar o meu trabalho de parto? Não, né? A gente faz essas coisas porque precisam ser feitas em determinados momentos, dependendo de como anda o trabalho de parto. E eu acho que é isso que você traz da experiência, né? A gente já viu aquilo acontecer e viu o resultado que ia ter. Exemplo, acho que você deve ter passado muito por isso. Aquela paciente que quer parto normal, colo grosso posteriorizado, colo desfavorável, vamos dizer assim, para a gente entender melhor. Que rompeu a bolsa, a paciente está induzindo a 12 horas, não entra em trabalho de parto. E vai ter que passar mais
sabe Deus quantas horas, né? E você fala, olha, isso vai virar cesárea. E com um Exatamente. risco cada vez maior. Exato. Porque quanto mais você fica induzindo, mais seu útero vai ficar cansado e mais chance você vai ter de sangrar depois. Não, uma frase que nessa situação, que eu acho que eu uso sempre, é tipo, o que eu tô te falando agora, eu vou repetir daqui 24 horas. Eu vou falar a mesma Exatamente. coisa, só que com uma reserva desse bebê que eu não sei, né? Porque uma coisa é verdade, eu acho, né? A gente não tem um exame preciso que diz assim, este bebê tem esta reserva. A gente tem Doppler, tem cardiotoco, tem ultrassom, sim, mas são coisas que não são super exatas. Mas não existe um exame que diga assim, olha, esse bebê aguenta uma indução de trabalho de parto de 3 dias. A gente não tem isso. E essa que eu acho que é a dificuldade muitas vezes, entendeu? E a questão da cardiotoco também, né? Que eu falo para elas, principalmente depois que anestesia, tudo isso que a gente tem uma atenção maior, porque a anestesia já não é uma coisa, digamos assim, natural. Quando você anestesia, você monitora, você vê a pressão, né? Você dá drogas ali, que aquilo já não é uma coisa natural. É como, né? Então, a monitorização faz com que você fique mais tranquila de que o bebê está bem. Mas, às vezes, a monitorização mostra um sinal ali de sofrimento que eu faço muito isso. Eu mostro para o paciente, você está vendo isso aqui? Não está legal, vamos fazer isso, melhorou. Ah, melhorou, doutora, tô vendo, voltou a ser do jeito que era antes. Ah, legal. Olha, agora está acontecendo de novo, você está vendo? Esquisito está acontecendo toda hora isso. Então, eu acho que você colocar para o paciente, explicar para ele que aquilo é um sinal de que talvez o bebê não esteja bem. E dividir com ele a decisão de qual momento iremos intervir, seja com algum episo, fórceps, bolsa, sei lá, anestesia, alguma coisa, o porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, é explicar. Agora, tem uma hora, que isso também é falado durante o pré-natal, que assim, tá bradicárdico, já, que seria o coraçãozinho batendo bem fraquinho, que tá lá 15 minutos, você já tentou tudo, você vai esperar o quê? Exatamente. Aí nasce bem, alguém chega e fala, você viu como nasceu bem? Eu falo, graças a Deus que nasceu bem. Esse é meu objetivo, que nasça bem. Exatamente. Se eu tirasse e mandasse para UTI, eu ia me sentir realmente frustrada, porque eu passei do ponto. Que a minha experiência mostra, porque todo mundo que é obstetra sabe, ou já teve um caso ruim, né? Sabe que pode causar aquele, vamos dizer, se aquilo era um espetáculo, aquilo passa a ser um drama, uma tragédia. E que vai acometer a família inteira. Então, tá. Aí eu acho que é importante, né? A gente já vai falar uma coisa meio óbvia, mas eu acho que é importante refrisar a importância do pré-natal. Eu acho que pré-natal é um relacionamento conquistado, em que a gestante, na verdade, entende como você trabalha e você entende a gestante. É bilateral. Eu acho que não é uma coisa, não é uma relação única. Ela é de mão dupla. Sim. E eu acho, muitas vezes, eu acho que é muito importante frisar isso, que você também não pode se agredir como obstetra. Às vezes a paciente, a gestante, ela quer algo que você não se sente à vontade. E eu já tive situações assim no consultório em que eu falei assim, não, isto eu não vou fazer. Isso está me agredindo profissionalmente. Eu acho que você tem que procurar um profissional mais adequado para você, né? A mesma coisa que quando teve a época da questão do parto em casa. Quer dizer, isso, no meu entendimento, eu acho que você compartilha da mesma opinião, parto em casa é uma atrocidade, entendeu? Que não se justifica isso, mesmo porque se você tiver uma intercorrência, não dá tempo de você salvar nem mãe e nem bebê. Mesmo porque o elevador do prédio não cabe uma maca. E se chover... Se for quarta-feira passada, impossível. Então, eu acho que nós obstetras também, a partir desse momento, agora, atualmente, acho que isso está ficando mais fácil, a gente também consegue se posicionar. Não, isto eu não vou fazer. Não estou à vontade. Sim. Porque nós temos uma formação que parece que você tem que atender sempre todo mundo, tem que ser... E não é assim, né? Eu acho que isso... Então, acho que assim, essa transparência que a paciente tem que ter de um lado, a gente também tem que ter do nosso lado. Exatamente. Né? E não inventar situações como a gente sabe que existia no passado. Ah, o cordão está enrolado, é melhor fazer cesárea. Ah, não sei. Não precisa. Mas fazer uma coisa que você... Parto domiciliar. Eu tenho até uma cartinha tão bonitinha que eu guardei a cartinha de uma paciente que queria o parto domiciliar.
E eu falei para ela, expliquei tudo, o motivo pelo qual eu não iria fazer o parto domiciliar. Na época, algum ator famoso tinha tido. Eu falei, olha, mas com certeza as condições da casa do ator famoso acho que não devem ter sido parecidas com a sua, né? E mesmo que fosse, eu também não me sentiria à vontade de fazer, porque eu acho que... Não, eu, Adriana, preciso também que os meus... a minha consciência, os meus como eu vou dizer, os Meus princípios meus sejam princípios sejam respeitados. respeitados, né? Se tiver alguma coisa que eu pudesse fazer num hospital, que eu não fiz por você ou pelo seu filho, porque eu vim fazer seu parto aqui, eu não vou me perdoar nunca, porque eu fui contra os meus próprios princípios. Exatamente. Né? Então, eu peguei e falei para ela, então eu sei que você gosta muito de mim, a gente se conhece desde sempre, mas eu não vou fazer o seu parto. A senhora me indica alguém? Eu falei, eu não posso indicar ninguém, porque se eu não concordo com esses princípios, como é que eu vou indicar alguém para fazer uma coisa que os meus princípios não permitam, né? E no final ela teve o parto dela em casa, tudo deu tudo certo, e ela me mandou uma carta muito bonita até depois, tudo. Mas podia não dar. E ela tinha essa consciência de que podia não dar, mas que para ela tudo bem. E é isso que a gente, como médico, não entende. Como que tudo bem se der errado porque você não tinha uma estrutura? Exatamente. E aquela coisa assim, né? Será que as pessoas realmente têm ciência do que é não dar certo? Entendeu? Você está realmente preparado para que se dê errado? Essa é uma questão. Né? Então, acho que assim, parto domiciliar, acho que até o CRM, a Febrasgo, entendeu? Está muito claro que nós não estamos autorizados a fazer, e eu acho que, graças a Deus, eu sempre falo, acho que eu quero uma maternidade que tenha tudo disponível. Eu não quero usar nada do que está disponível, eu quero usar o mínimo possível, mas tem que, se precisar, né? Eu acho que é meio por aí, né? É bem por aí mesmo. Agora, o plano de parto, né? Quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre plano de parto. Até que ponto esse plano de parto tem que ser discutido no pré-natal, né? Até que ponto coisas viáveis e coisas que, né, fogem um pouco, porque tem aquela linha que é aquela hora que a gente vai entrar, né? Quer dizer, aquela hora assim, não, isso não dá para fazer. Ah, não, mas eu coloquei no meu plano de parto. Eu acho que é muito difícil para as pessoas que não têm esse vínculo com o paciente. Porque com a gente, no consultório, é fácil, né? Você fala, olha, infelizmente, isso não está dentro do meu plano de parto. Porque o plano de parto é nosso. E não só seu. Não é só seu. Eu acho que isso é muito importante. Né? E eu até, às vezes, eu explico para ela com um elástico. Eu falo, olha, não é que o seu plano também tem coisas que... Cuidado. vai cair aqui, né? O seu plano, tem gente que tem um elástico assim, tem gente que tem um elástico assim, e tem gente que tem um elástico assim. Eu vou como filósofo, eu vou no meio. Como diz o filósofo, vai pelo caminho do meio que dá certo. Os extremos é que dão errados, né? Mas, se a paciente não tem como eu vou dizer, essa possibilidade, é complicado. Eu já vi situações em maternidade pública onde a paciente não aceitava de jeito nenhum a realização da cesárea, né? E você ficar numa situação muito difícil, porque como é que você vai fazer uma cesárea em alguém que não quer fazer cesárea, só que isso é uma emergência? Então, por isso que é importante falar, sabe, Renata, a respeito desse assunto. Porque as pessoas encararam, algumas pessoas, e por conta da forma como isso foi colocado, como se fazer um parto cesárea fosse o verso satânico. Né? E tem indicações de cesárea. Então, um feto que não está bem, ele só vai piorar. Né? Então, e a paciente não deixar fazer a cesárea. Eu assino aonde for para assinar. É complicado. Eu assino onde for para assinar, mas aí, assim, o seu filho vai a óbito? Como assim? Como é que a gente, como médico que preza pela vida, vai querer que a criança nasça e tenha uma paralisia cerebral e nunca tenha os mesmos recursos que as outras crianças do ponto de vista, né? Então, isso é que eu acho que ainda incomoda o médico obstetra nessa nova fase de transição que a gente está, né? Porque a gente sabe desse desfecho, né? Que é raro, graças a Deus, não é que é uma coisa que tem uma incidência muito alta, mas acontece. E quando acontece e é com você, é 100%. Exatamente. Agora, assim, né? Parto normal, parto por via vaginal, parto cesárea. Não tem uma terceira via. Só existem duas formas de nascer. Eu sempre falo essa frase também. Ou é por cima ou por baixo, mas não tem uma terceira via. Hoje em dia, nosso pós-operatório de parto normal e cesárea, ele é quase que igual, né? Então,
nós estamos falando tudo bem, vamos falar de maternidades privadas, mas eu acho que na rede pública, você que tem, eu não trabalho mais em maternidades públicas, mas você tem mais experiência, a gente tem um pós-operatório de cesárea extremamente seguro, tranquilo, sem intercorrência. Assim, a gente tem, né? Quando a cesárea é feita no momento certo, com uma anestesia certa, e até a gente sabe, né, Renata, não que eu esteja fazendo apologia da cesárea, porque nem penso assim, mas a cesárea eletiva, aquela que você faz eletivamente, para a mulher, tem menos riscos infecciosos, né, tudo isso, do que a cesárea quando já está numa dilatação total, essas coisas todas. Mas, assim, o pós-operatório da cesárea, eu acho que ele é mais doloroso, ele dá uma limitação inicial, existe aquele afastamento do bebê, quer dizer, não existe afastamento porque hoje em dia a gente já coloca do peito, né, assim que nasce, e isso também foi uma conquista, né, porque a gente não conseguia fazer isso, o pediatra achava que o bebê era dele e levava e não deixava em contato com a mãe. Não, 6 horas, né? Imagina, lembra disso? Lembro. Você só vai ver o seu bebê daqui 6 horas, com o exame de 6 horas. Não era? E aí, às vezes, a gente via que quando o bebê vinha, ela falava, mas já posso pegar? Não era uma coisa assim, né? Então, isso também foi uma outra conquista que a obstetrícia teve, a pediatria teve, a mulher teve, né? A paciente teve. Não, e só complementando, você lembra que tinha o hábito do anestesista sedar a parturiente nessa hora? Agora já nasceu, lembra disso? Agora você vai descansar um pouquinho. Lembro perfeitamente. E sedava. Eu ficava desesperada, porque eu ficava imaginando assim, meu Deus, o que passa na cabeça dela? Quer dizer, ela viu o bebê assim rapidinho. Nossa, você lembrou bem disso, eu lembrei. Lembra? Agora isso era hábito. Era um hábito. Entendeu? E de repente ela tinha essa lacuna, que ela dava uma dormida e ela só ia ver o filho no berçário. Verdade. 6 horas depois, porque era o exame de 6 horas. E totalmente desnecessário, né? Total. Isso foi um ganho, né? Quer dizer, o bebê em sala, vai pro colo, o pediatra tá lá, entendeu? Não fica aquela pressa de, tá tudo bem. Agora, óbvio, né? Se não tá tudo bem, é óbvio que o pediatra tem que agir nesse momento, Ninguém vai discutir isso. Exatamente. Ninguém vai discutir, né? Agora, o que eu vejo dos pós-operatórios, e até como eu tive cesárea, né? E eu achava que eu fosse morrer de dor. Porque a cesárea dói. Assim, eu escuto essa fala, você deve escutar também. A cesárea dói muito mais, né, doutora? A cesárea, a mulher fica muito mais cansada, perde muito mais sangue. Então, essa imagem, que não é que ela está toda errada, mas ela não está sendo transmitida da maneira correta. A cesárea sangra mais que o parto normal? Se for uma cesárea normal com um parto normal, sangra. Mas, se for um parto normal, onde a paciente ficou com uma atonia uterina, ela vai sangrar muito mais, assim. Sem dúvida. Como se for uma cesárea que teve mais traumatismo, vai sangrar mais. Então, não dá para generalizar. A gente sempre tem que pensar, que tanto uma via como outra, o que importa são mãe e bebê bem. E o pós-operatório, eu falo para elas, a primeira levantada é a que dói. Não é verdade? É a que dói. Se você, né, claro que tem paciente que tem um pouco menos de tolerância à dor, mas com os analgésicos e anti-inflamatórios e a morfina né, do fentanil que ainda age por um tempo logo depois do parto, vai super bem. Tranquilo. Eu acho que é bem tranquilo. Bem tranquilo. E assim, eu tenho algumas experiências de alojamento conjunto que eu vejo que os pacientes, mesmo de cesárea como de parto, cuidam dos seus bebês assim como os de parto normal. Sim, iguais, né? Então, eu tenho medo dessa estereotipação, vamos dizer assim, porque, de repente, se a paciente tem que fazer uma cesárea e ela não tem um plano de parto feito com aquele médico que está fazendo o parto, por exemplo, um plantonista de uma maternidade privada, não precisa ser do público, né? Um plantonista de uma maternidade privada que vai fazer o parto de uma mulher que fez o plano de parto com uma outra pessoa de que ia fazer um parto normal, de um bebê de 4 quilos, né? De uma paciente que rompeu bolsa antes de iniciar o trabalho de parto, ele combinou com ela que ia ser parto normal, mas quem vai fazer sou eu, esse parto normal, né? E aí ela chega e fala, não quero cesárea, porque eu não quero ter dor, eu não quero depois que meus pontos infeccionam, e aí já viu. Né? Então, a gente tem que ter cuidado nessa informação, né? Até para passar, olha, realmente é verdade, você abre 7 camadas para chegar, mas no parto normal, às vezes também você passa 20 horas, você está cansado,
tipo jet lag, né? Aham. Você passou lá horas e ainda depois vem o bebê para você cuidar, você está exausta. Tanto quanto numa cesárea. Exatamente. E aí é importante o companheiro pegar esse bebê e deixar você dormir. Você precisa descansar. É para isso também que está o acompanhante na sala de parto. Para ele ver todo o trabalho que você teve, seja uma cesárea, seja um parto normal, ou os dois, às vezes, né? Tem o trabalho de parto e a cesárea, e te ajudar, né? Nesse momento que você vai precisar descansar para que seu aleitamento seja o melhor possível. Aí você falou uma coisa bastante interessante, que é um negócio que eu queria falar, o porquê da analgesia de parto. Né? Porque muitas mulheres têm isso, né? Tem essa expectativa de que elas realmente ter o parto normal, que o ideal para ela ser uma mãe, né? Melhor, ela tem que sentir todas essas dores, né? E assim, na verdade, eu acho que a analgesia serve para poupar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar. Eu não sei a sua opinião, mas anestesiar, fazer analgesia de parto, prepara a mulher, a melhor essa parturiente, para que no final ela nos ajude no parto normal, né? Quer dizer, porque a dor desgasta demais, né? Então, o que você pensa a respeito disso aí? Fazer ou não fazer? Como que você lida com isso daí? Como eu te falei, assim, como, para mim, quando eu faço analgesia de parto, eu já não encaro aquele parto como um parto absolutamente normal. Eu já tenho uma atenção maior, fico de olho no tônus, fico de olho na cardiotoco, né? Eu até comento com as pacientes que, olha, vocês vão perceber que na hora do parto, eu não sou a mesma do plano do pré-natal, porque eu fico olhando o que todo mundo está fazendo, inclusive você que já vale por 2, né? Mas a analgesia de parto, eu falo para ela, quem vai me dizer a hora é você, mas não espere sua dor ficar insuportável para pedir essa analgesia, porque ela leva um tempo para pegar, e também porque torna o processo todo mais difícil. Você não consegue parar ali para anestesiar, tudo, mas eu vou respeitar a sua vontade de na hora que você me pedir. E se tiver um problema no trabalho de parto, que a gente chama de distocia, mas que é não estar evoluindo, às vezes é uma indicação de você fazer uma anestesia. Então, ela já vai saber no plano de parto que vai ter momento que quem vai indicar sou eu. Certo. E por que eu estou indicando? Né? Então, eu acho que a analgesia de parto veio... Assim, você sabe que é uma lei agora, né? Existe uma lei que traz que as mulheres em trabalho de parto têm direito a fazer analgesia de parto, né? Então, graças a Deus veio isso, porque na nossa época, você lembra, né? Não. É engraçado a Da gente musiquinha. comentar isso. Agora virou uma lei. Né? Porque é uma Como prática. assim? Mas você vê como é que é? Porque é uma prática, como você perguntou. Faz bem? O que você acha da analgesia? Eu acho a anestesia ótima. Né? E ela é uma prática tão reconhecida de que pode ajudar tanto na experiência daquela mulher em relação àquele nascimento, como a corrigir problemas do andamento do parto, que se tornou lei. Exatamente. É uma prática que é que nem lavar as mãos antes de um procedimento cirúrgico. A gente sabe que aquilo é o que faz diminuir a infecção. Então, você colocar que você precisa parir com dor... Para ser mais, né? Mãe Não. ou menos mãe. Então, quer dizer que quem adota é uma mãe diferente de quem teve o seu parto pela via natural? Via natural, pela via vaginal, né? Que acho que esse que é o termo. Né? Então, são coisas que, assim, eu não sei de onde elas vêm, entendeu? Qual é o fundamento científico disso? A paciente querer sentir a dor de parto, não querer receber anestesia, eu respeito. Se ela quer assim, assim será. Desde que não exista uma condição médica. Exatamente. E aí, é o elástico que eu te falei. Que eu falo para elas, ó, o meu elástico vai no meio. Tem gente que vai puxar mais, o da sua amiga, o médico da sua amiga puxou mais, mas eu não sou essa médica. Perfeita. Eu compartilho da sua opinião, eu acho que é por aí mesmo, entendeu? E aí, porque isso tudo, essa expectativa... muitas vezes gera uma frustração. Sim. Porque é isso que a gente estava falando, né? O tal do parto espetáculo, ela cria uma série de expectativas e aí ela acha que ela é menos mãe. E a gente não pode esquecer que o mais importante de um evento é esse, né? O mais importante, que é o ser mãe, com segurança, entendeu? A via de parto não pode ser a mais importante, né? Aí a gente fala um pouquinho de epísio, né? Hoje a gente fala muito, né, de fazer ou não fazer epísio. Você faz epísio quando?
Ó, eu faço epísio quando eu tenho sofrimento fetal e a paciente está num expulsivo ali e eu vejo que o bebezinho já está numa situação do que a gente chama de categoria 3, quando a gente está fazendo a cardiotoco, né? Então, que a gente percebe que o bebê não está bem. Então, eu já combinei com a paciente. Então, isso que é importante, a gente estimular o diálogo nas consultas. E eu, que trabalho em maternidade pública, procuro já também explicar isso nos momentos que eu estou lá no pré-parto. Eu já trabalhei também em pré-partos de maternidades particulares, né? E onde a paciente não era minha, mas era do convênio, era particular, eu mandava para lá. Então, naquele tempo, você já conversa com a paciente e já explica. Ó, se o seu bebezinho, por quê? Porque é muito melhor, às vezes, você liberar um pouquinho o períneo para que aquela criança nasça do que você ter que... E aliviar o período expulsivo. Abreviar aquele período expulsivo que está causando ali já uma falta de oxigênio para o bebê, né? Outra situação que eu explico é a situação da rotura perineal de 3º e 4º grau, que seria romper ou o ânus... O esfíncter do ânus, né? Que aí a paciente não consegue segurar gases, depois está andando perto de gases, ou até mesmo fezes, né? Ou uma rotura de reto, que aí é uma catástrofe, que rompeu o intestino, né? E aí vai ter que chamar proctologista para fechar, complicado. Então, quando eu vejo que isso vai acontecer, explico mecanicamente por que isso pode acontecer. Ali, na fúrcula, é o local mais frágil, onde, né, tem... E é ali que vai romper, quando o bebê é muito grande, quando o períneo é muito curto. E... este talvez seja uma situação mais maleável para mim, e no sentido da paciente... Porque é que nem você falou, né? Você não tem um ponto onde você fala assim, agora vai dar errado. Às vezes nasce e não rompe. Ali naquela região que a gente tem medo, né? Mas eu acho que quando você tem uma boa relação, um bom vínculo com o seu médico, tanto você, às vezes, corre o risco de não fazer... porque é um desejo da sua paciente, né? Porque você sabe que ela vai entender se aquilo acontecer, né? Como ela também, às vezes, fala para você, não, doutora, tudo bem, é aquela situação que a senhora falou, né? Pode fazer. Eu acho que a frase é assim, prometo que vou tentar não fazer, mas não prometo que não vou fazer, né? Se a gente perceber alguma ruptura, alguma lesão mais grave, eu acho que a gente tem que fazer... uma epísio pequena, com ponto intradérmico depois, etc. E eu falo para elas, na verdade, não é que a gente vai fazer um corte, a gente faz um outro ponto de fragilidade que não seja aquele entre a vagina e o ânus. Exatamente. Então, você vai deixar um tecidozinho mais frouxinho aqui, que se rasgar, vai rasgar para cá. Isso. E não para cima do ânus, né? Exatamente. Então, é isso que a gente acaba fazendo. Mas mais uma vez, a gente precisa ter a informação. Né? As pessoas precisam gastar o tempo no pré-natal falando sobre essas coisas. Né? Não só sobre ultrassom, quais são os exames que eu tenho que fazer. Não, é preparar essa mulher para o trabalho de parto, para o parto e para o pós-parto, que é a amamentação. A gente, no meu entendimento, esse é meu papel como pré-natalista. Eu tenho que prepará-la para o parto, para o trabalho de parto e para o aleitamento. Agora, é claro que eu estou vigiando e vendo se em algum momento ela deixa de ser uma paciente de baixo risco. Né? Então, o pré-natal também é para isso, para você identificar fatores de risco, né, da paciente. Né? Então, a paciente desenvolve um diabetes, eu estou olhando tudo isso. Mas isso vai acontecer em quantos por cento das pacientes? 10%. Os outros 90%... né? Não vai acontecer nada. E nós vamos deixar de fazer o nosso papel se a gente só ficar focando em doenças que possam acontecer na gravidez. Agora, indicações, eu acho que a gente tem esse encontro aqui também, mas também para, como a gente está falando, para as nossas pacientes, né? Das nossas grávidas, nossas pacientes. A gente tem, vamos falar um pouquinho, indicações absolutas de cesárea, né? Não sei se você compartilha, apresentação pélvica. Cesárea. Cesárea. Eu acho que isso... Cesárea. Bebê sentado é igual a cesárea. Mais de 4 quilos. Cesárea. Mas isso você está perguntando a minha opinião, né? A minha opinião é cesárea. Exatamente. Entendeu? Ninguém quer que o ombro fique parado. Exatamente, né? Eu acho que é principal isso. E óbvio, qualquer condição clínica materna. Sim, condições maternas. A paciente retirou um mioma enorme do meio do útero.
né? Exatamente. Uma miomectomia, não dá para fazer parto normal. Porque se romper o útero na hora do trabalho de parto é muito grave. Muito grave. Né? Agora, Então, quem já teve uma cesárea pode ter um parto pode. normal, desde que o intervalo interpartal seja de 2 a 3 anos, pelo menos. Sim. E tá tudo certo. Tudo Só não vai certo. fazer indução. Acho que isso é uma coisa clássica, Que é o que né? a gente faz também. Eu sei que tem alguns serviços que fazem indução de uma cesárea anterior, mas, assim, eu e no meu serviço a gente acaba não fazendo. Também tenho a mesma opinião que É. você. Porque o dar ruim nessa situação é algo catastrófico. É algo catastrófico. E eu vou te falar mais, Rê. Quando eu estou fazendo pré-natal e eu tive um parto, a paciente teve o parto anterior, que foi um parto cesárea. O primeiro parto dela foi cesárea. Eu não compartilho dessa ideia que existia no passado de que uma vez cesárea é sempre cesárea. Não. Isso não é verdade. Uma cesárea, como você disse, não é uma indicação. E eu falo, olha, quando a causa ainda é fetal, uma bradicardia, alguma coisa assim, uma complicação que teve que interromper porque ia induzir muito precoce, tem uma chance até maior. É claro, se é uma paciente que tem uma bacia muito estreita ou faz bebês muito grandes, isso vai acabar se repetindo. Mas às vezes é uma causa que naquele momento aconteceu. Exatamente. Um problema do bebezinho na hora. E depois não vai se repetir. E a gente Não sabe foi que por uma nasce. distócia funcional, é diferente, É né? diferente. Tá. Isso eu acho que... Agora, dos cesáreas anteriores, ok. Terceira cesárea não tem como. Faço cesárea. Tá. Eu acho que a gente tem as mesmas indicações, eu acho que a segurança, né? E... eu ia falar mais alguma coisa. Eu acabei pensando nesse negócio da cesárea e tudo, do parto normal. Então, com mais do que 4 quilos, condições maternas, ok, etc, etc. Frank, mais que a gente tem de... Nossa, eu estava já linkada com outro tema e eu acabei... Você sabe que aquela coisa do mecônio também, né? Que agora elas acham assim, o mecônio, porque como a informação às vezes não chega de uma forma clara, doutora, mas fez mecônio, que é o cocô na barriga, que o pessoal chama, né? Não precisa fazer cesárea. Eu falo, depende. Né? Você tem, você rompeu sua bolsa, já tem mecônio, você não está nem em trabalho de parto. Nós vamos colocar você no estresse materno, que é a contração para fazer parto normal, está começando ruim. Né? O mecônio, na verdade, eu tive a oportunidade, uma certa vez, de ser perita num processo em que o bebê tinha tido um sofrimento fetal, tinha tido um mecônio, a paciente estava com 6 centímetros, rompeu o bolso espontâneo e era mecônio. Mas o bebê estava bem, foi indicado uma cesárea e ela questionou isso daí, processou o colega, etc, etc. E aí fiz um levantamento bibliográfico a respeito disso, né? Então, na verdade, o mecônio significa teve um sofrimento. Isso. E aí aquela grande questão, né? Qual é a reserva deste bebê? A gente não tem um exame que diga, esse bebê aguenta mais tanto. Então, se você tem, acho que você teve o sofrimento, você está com uma paciente com 6 centímetros, a gente sabe que é 1 centímetro por hora, mais 3 horas de expulsivo, e esse bebê vai aguentar? Você vai colocar isso em risco? Então, assim, se ele já teve um sofrimento, já tá estabelecido que teve essa situação. Por que você vai sair de uma situação... Se você não identifica um fator de risco e aquele parto não vai evoluir rapidamente, tem que repensar, né? Exatamente. Agora, se você está dilatação total, rompeu bolsa já quase que lá, entendeu? Falta pouco, aí é diferente, aí cabe isso. Você está monitorizando esse bebê, né? Então, eu acho que o que precisa ficar sempre é que é essa hora que nós entramos, né? Quer dizer, olha, não dá, aqui não dá. Né? Não dá. Mas eu não queria. Sinto muito. Tem muita coisa na vida que a gente não quer. Eu achei até que você ia me perguntar sobre fórcepe. Então, exatamente. Exatamente. Olha, você sabe que eu tenho uma impressão eu me lembro que eu tinha um primo que era muito, muito problemático. E aí minha mãe falava assim, eu era criança, não, é porque ele nasceu a ferro. E eu, que, né, tinha 8 anos, eu pensava que se pegava uns ferros, assim, de passar roupa e tirava. Eu falava, por que esse ferro, né? E aí, né, fazendo obstetrícia, a gente viu que é fórceps. E às vezes a paciente, você já foi perguntada do tipo, doutor, eu quero, tudo bem, a cesárea eu até aceito, mas se tiver que ser fórceps, eu não quero. Exatamente. Aí eu falo, mas como é que eu vou para parto normal sem a possibilidade de te garantir que eu não vou precisar fazer um fórceps? Eu não posso garantir isso para você. Porque se já estiver nascendo,
Tá lá, só falta, já fiz a epísio que a gente comentou aqui, não saiu. Né? Se eu for fazer uma cesárea, eu vou fazer uma iatrogenia muito maior em você. E eu fui treinada para fazer isso. Eu sei fazer isso. Então, eu vou tirar pela via mais rápida, eu vou ter que fazer o fórceps. E aí? Ah, mas eu não quero. Então, a gente não pode ir para parto normal. Porque eu não posso te dar essa garantia. E aí, tem paciente que vai entender e vai falar, tô entendendo, e vai ter paciente que vai procurar outro médico e vai falar, não vai precisar de fórceps. Mas aí né? a gente Mas entra naquilo que a gente falou, né? Eu não posso, de uma certa forma, me prostituir, né? Que era um termo que a gente usava na medicina por conta disso. Eu não posso ir contra os meus princípios se eu não. E eu não vou mesmo, porque aí eu acho que dá certo, Renata, quando você vai em paz, de que você está ali do lado da paciente, ela está do seu lado, acho que essa parceria relação é muito boa. Essa relação de confiança. Que eu acho que a gente tem todo um pré-natal para estabelecer, que é essa via de mão dupla que a gente falou. Exatamente. Existe esse relacionamento que é construído no pré-natal, né? Tudo bem, eu sei que é uma coisa que muito do ambiente de consultório particular, nem sempre no serviço público a gente tem tudo isso, mas eu acho que hoje com a informação é possível, mesmo que essa paciente vá ter filho com um plantonista, como você falou, é possível você estabelecer tudo isso, se você ainda informou, esse grau de entendimento, de informação, né? Eu acho que é bem bacana. O que eu acho que hoje, não sei o que você pensa, muito dessa coisa do parto espetáculo, né? Que a gente vê muito isso, os pacientes muitas vezes se frustrando, né? Porque não puseram a música, que o ar-condicionado... Tinha uma paciente que uma vez ela falou para mim assim, eu não quero que o ar-condicionado da sala seja ligado na hora do parto. Eu falei, mas assim, qual que é a relevância desse ar-condicionado? Entendeu? Não, mas eu não quero que ligue o ar-condicionado da sala. Para um plano de parto... Eu falei, bom, então todo mundo, vamos fazer o seguinte, todo mundo coloca aquele avental, que não deixa a gente morre de calor, e tudo bem, mas assim, entendeu? Né? Então, eu acho... eu acho que a gente tem que informar as pacientes das coisas, porque elas não sabem muitas vezes, né? E isso vai facilitar a vida de todo obstetra, né? Exatamente. Porque a obstetrícia, esse termo, né, obstar, significa estar ao lado. Né? Então, a gente tem que estar ao lado delas no sentido de acolher durante o pré-natal as dúvidas, os medos, explicar tudo, o porquê ou não, né? E na hora do parto, principalmente, colher os frutos disso, sabe? Eu acho que o sucesso, tanto para a paciente não se frustrar se virar uma cesárea, né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente, a Germana, que eu fiz o primeiro parto dela, um parto normal, e o segundo, eu tinha certeza que eu ia fazer um parto normal nela, absoluta certeza, né? Porque eu já fiz um, por que eu não ia fazer o outro? Ela chegou a 41 semanas e 6 dias no primeiro, 41 semanas e 6 dias no segundo. Tudo bem, eu espero, se tá tudo bem. E a paciente está sabendo que a morbidade dali é maior, de 41 a 40... Eu não gosto de esperar, entre 41 e 42. E já tem literatura que diz que você induzir o parto, se puder, ou aguardar as 42, a taxa de cesárea é a mesma. Porque no meio do caminho do 41 para 42, ela acaba fazendo mecônio, o bebê fica muito grande, vai virar cesárea do mesmo jeito. Mas a gente fez assim. E esse bebê entrou em sofrimento estava com 6 centímetros, e eu ainda achando que ia evoluir rápido, não evoluiu. E no final fiz cesárea, deu tudo certo, tudo. Mas eu fiquei até mais frustrada do que ela. E ontem a gente comentou, eu falei, nossa, você me pegou naquele parto, tinha certeza que ia fazer parto normal e você acabei fazendo essa cesárea. Ela falou, doutora, mas eu vi lá como é que estava aquele cardiotoco, todo mundo, fizeram o código amarelo, aquelas coisas. Eu vi que a senhora realmente tinha uma indicação daquelas que a senhora sempre fala e não sei o quê. E foi tudo bem, eu achei que ia ser um horror, né, como todo mundo fala, mas como você mesma me falou, no dia seguinte eu estava em pé e estava tudo bem. Então, ela estava de paz. Isso que é legal, é a experiência. Né, dela ter tido uma experiência de parto que, apesar de não ter sido a via de parto que ela queria, e que eu queria também, né, a via de parto, o nascimento do bebê de uma maneira segura, ido para o colo dela, ela tendo ficado bem, foi para ela ótimo. E é isso que a gente quer, que seja a melhor experiência para a mulher da vida dela. Porque aquele filho só vai nascer aquela vez, ele não vai nascer de novo. Né? Então, a gente quer isso. Agora, essa experiência também eu acho interessante, né? O pré-natal e tudo,
para a gente entender um pouquinho desse parceiro, né? Né? Eu ia falar marido, mas nem sempre é o marido. Nem sempre é o marido. Parceiro. Parceiro. Eu escutei uma frase muito interessante num parto recente, que ela queria parto normal, acabou virando um sofrimento fetal, não sei o que, virou cesárea. E você sabe que depois que terminou tudo, o parceiro virou e falou assim, Renata, eu acho que foi até melhor, porque eu já estava pensando naquele negócio de que ter que ficar fazendo massagem nela durante o trabalho de parto. Eu não estava nada confortável com isso. Olha que interessante essa frase, entendeu? Então a gente precisa respeitar isso. Muitas vezes ele é envolvido numa situação que ele também não está confortável, entendeu? Ah, tudo bem, mas ele tem que se manifestar, mas ele se sente na obrigação de. Né? Então todo mundo começa a querer ter uma obrigação de performance. Eu acho que uma expectativa de performance. E nem sempre né? Às vezes ele não quer, às vezes ela também não quer. E no final deu tudo certo, eles ficaram felizes e estava tudo certo, né? E aquele negócio também, né? Por exemplo, na segunda gravidez, o marido já não vai nas consultas em geral. Na primeira ele vai em todas, geral. Exatamente. Porque ele não conhece nada. Na segunda, aí às vezes elas falam, ai, doutora, não deu para ele. Parece que ela tá justificando para mim. Eu falo, não, mas é assim mesmo, viu? Ele tá normal. Ele outra, muitas vezes ela também não quer. Ela quer ficar sozinha, ela quer, às vezes, conversar alguma coisa que não quer falar na frente dele, e tá tudo certo, e tá tudo bem. Tudo bem, não é obrigatório. A gente também, isso é uma coisa que, assim, a gente veio de uma fase que os maridos nunca iam em consulta, ou só iam para ver, não, minha mulher vai fazer parto com uma mulher, né? De preferência. Vamos ver, né? Iam para conhecer, para saber, assim, será que ela dá conta do recado, né? Era uma coisa assim. E aí a gente foi para um outro lado, em que o parceiro vai em todas, e às vezes ele não está confortável. Não é que não está confortável, ele vai, mas ele não entende muito bem, por que eu estou aqui, entendeu? Por que eu tenho que estar aqui, né? Porque tem aqueles que não queriam estar, como você falou, né? Não em Acho todas, que não é a maioria mesmo, né? Mas eles têm uns que são bonitinhos, né? Falam, como eu posso ajudar? Né? Como eu posso ajudar? Eu falo, olha, fica aí. Então, assim, eu acho que você tem que entender que cada um é de um jeito, né? Tem que respeitar isso também. É obrigatório? Não, não é. Mas eu acho, assim, de uma maneira geral, eu acho que, principalmente na primeira gestação, Adriana, eu acho importante o marido vir, principalmente no terceiro trimestre, se é ele que vai ser o parceiro. Sem dúvida, principalmente no terceiro trimestre, isso aí. Porque eu até faço uma brincadeira que eu falo para elas assim, olha, se você chegar pro seu marido e falar assim, ele vai falar, tá tudo pronto, vamos? Porque ele não sabe, a única coisa que ele pode fazer é te levar para a maternidade. É a hora que ele atua, né? O resto é com você, né? Então, quando ir para a maternidade, né? Quando que você tem que se importar com a dor da paciente? Quando você tem que valorizar a ponto de ter que me ligar ou ir para a maternidade? Então, acho que é legal isso, assim. Eu acho que é bacana, no terceiro trimestre, principalmente. Bom, a gente falou tanta coisa, né? De parto normal, parto cesárea, parto fórceps, indicações, parceiro, marido e tal. E, assim, o que realmente é o plano de parto? Né? Acho que a gente não colocou isso tecnicamente. Fala um pouquinho, Dri. Bom, o plano de parto, na verdade, ele é um planejamento, assim, dentro do que é humanização. O que é humanização? Porque a humanização ela não tem que existir só em obstetrícia, ela tem que existir em cardiologia, em reumatologia, em tudo. Porque você humanizar um atendimento, né, e você tem que lembrar que nós somos humanos, então a gente precisa ser tratados como humanos, devem ser tratados, né, com respeito, né, então, respeito, diálogo, precisa conversar, a gente precisa discutir, né? E a gente precisa, respeitar principalmente a autonomia do paciente, né? E até onde essa autonomia é segura, né? Então, o plano de parto nada mais é do que da paciente explicar, por exemplo, quem ela quer ao lado dela durante o trabalho de parto. Ou ela não quer ninguém, né? Ou ela quer a mãe. Como que faz? Né? Então, eu vou ter um acompanhante ou não? O plano de parto é ela descrever como ela gostaria, que nessa que falou do ar-condicionado, por exemplo, que fosse o ambiente onde ela tivesse o parto, né? Se o ambiente vai ser escuro, claro, se vai ter música, se vai ter aromaterapia, se não vai. E qual a importância de tudo isso, né? Então, a gente explica, olha, é porque a gente precisa de tempo para nascer. Então, durante esse tempo que você vai, porque não é assim, uma coisa que vai entrar em trabalho de parto, nem na novela, entrou e nasceu, vai demorar. Então, ali você pode tomar banho de banheira, que você quer,
Pode, mas ó, Pode se andar? tomar anestesia, não pode mais ir para a banheira, porque vai ficar com o catéter nas costas. Então, isso está escrito que eu falei para ela, que Tá. lá na analgesia, se tiver um catéter nas costas, não vai poder ficar na Tipo, banheira. não quero ficar deitado o tempo inteiro. Perfeito. Ok, sem A gente, problema. eu consigo andar, então eu quero me locomover. E aquelas faixas, aquela monitorização toda? Não, eu não sou obrigada a deixar a monitorização todo o tempo inteiro. Então, eu vou explicar. Quando que eu vou pôr a monitorização? Vou pôr nessa situação assim, a cada meia hora ou a cada 1 hora, dependendo E de que como for. horas que vai ter que Mas ficar o tempo inteiro? no expulsivo, que é quando dilatou tudo e vai nascer, vamos colocar o tempo inteiro, porque eu tenho, se der um problema, né, a gente sabe disso, eu não falo dessa forma, mas se der um problema e você não registrar que você estava vendo aquele bebê de 5 em 5 minutos, você não tem respaldo de que você fez a melhor assistência. Então, eu falo, olha, não dá para eu ficar escutando de 5 em 5 minutos o tempo inteiro. Ah, é por isso, doutora? Ah, é por causa disso. Então, a gente deixa o tempo inteiro, tudo bem? Ah, mas se me atrapalhar, tudo, eu falo, bom, então, se te atrapalhar, a gente pode tentar, dependendo de como estiver evoluindo, mudar um pouco isso, mas é por isso, e se eu precisar, eu vou deixar. Então, essas coisas, praticamente eu vou explicar para ela assim, qual medicalização é necessário ou não? Eu preciso pegar uma veia sua? Você precisa ficar de veia, né? De acesso? De acesso? Sim. Não é um plano só dela. Eu apresento para ela também as coisas que eu quero fazer. Tá. E ela assim, vai me falar se ela, quando ela gostaria, se ela não gostaria. Via de parto, uhum, por exemplo, né? Eu gostaria de ter o parto de cócoras. Ok, vamos fazer parto de cócoras. Você sabe que o parto de cócoras, isso, aquilo, é vantagem e desvantagem, tudo não sei o quê. Se eu precisar te colocar numa posição de litotomia, você aceita? É isso que vai no plano de parto. é o que a expectativa dela. e a realidade. E a realidade. Exatamente. Entendeu? Você aceita isso? Posso escolher a posição que eu quero ter o bebê? Ok, Uhum. desde que seja viável e seguro. E seguro. Enfim. Eu vou pedir para você em tal situação. Então, basicamente, o que se bate muito nos planos de parto é com relação aos direitos da mulher, né? Que tem, são passos aonde existe um projeto que estimula, promove o aleitamento materno, que se chama Hospital Amigo da Criança. E dentro desses hospitais, dessa iniciativa, que são 10 passos que a gente tem para promover o aleitamento materno, existe o Hospital Amigo da Mulher. E são esses também ali 10 passos que você tem, se eu não me engano, aonde a mulher ela é apresentada aos direitos dela, que ela não sabia no passado que ela tinha esses direitos. A acompanhante, a receber analgesia, que isso é um direito dela, de receber quando ela achar que aquela dor não é mais suportável. Como que se faz uma anestesia, qual é o tipo, quando que a gente pode não fazer anestesia, com relação à alimentação, né? Elas falam, doutora, mas eu posso comer? Pode, coisa leve, porque senão a senhora vai vomitar na hora que tiver com dor. Então, apresentar que não é necessário ficar de jejum absoluto, né? Como que tem que ser esse ambiente, dependendo da maternidade que você tá, tem tudo, mas tem maternidades que não dá para você colocar uma música para todo mundo. Claro. Né? Então, são essas coisas. A via de parto, a senhora tem direito a escolher? Tem, mas eu não posso garantir para a senhora essa via de parto, porque ela depende do andamento. Então, são esses passos do trabalho de parto. Qual o momento de você ir para a maternidade, por exemplo? A gente coloca no plano de parto. A doutora me avisou que eu tenho que ir para a maternidade quando eu estiver assim, assado. Né? Então, é basicamente isso. É o plano. E que abre a porta para a humanização. Por quê? Porque abre a porta para o diálogo, abre a porta para você colocar o conhecimento e ela consentir ou não, né? São os termos de consentimento pós-informado, né? É um termo de consentimento pós-informado quase, né? Onde a paciente também coloca o que ela quer, né? E você vai ali construindo aquilo. Então, existem modelos de plano de parto prontos, né? Que você pode pegar na internet, mas eu costumo construir junto com a paciente, Tá. Né? E aí, eu entrego para ela, ela põe numa pastinha, e aí eu falo, lembra naquela consulta que eu conversei com você sobre isso? Entendi. Né? Então, isso aí pode dificultar por causa disso que está acontecendo aqui. Entendi. Esse neném está ficando muito grande, se a gente não controlar esse diabetes, vai ser difícil de garantir um parto normal. Tá. Né? E aí vai indo. É um relacionamento. É um relacionamento. A gente, obstetra tem isso, né?
a gente entra para a vida da paciente. Isso é uma coisa legal da obstetrícia, eu acho. É isso aí, cuidar nas diferentes fases da vida. É. E é um relacionamento que se estende a vida toda. É. Acho que isso que é importante. E é isso, eu achei bem interessante essa frase, poder para ser, né? Eu achei interessante Esse é o nosso lema, é o lema do DelaCast. Eu gostei bastante, porque tem tudo a ver com parto. Tem tudo a ver. É o poder para ser. Então, você precisa ter conhecimento, o poder do conhecimento para ser aquela mulher que vai ter o parto normal, né? Exatamente. O poder da autonomia, de saber que você tem autonomia para decidir, né? Para poder ser ser aquele parto que você queira, né? Mas, assim, é muito relacionado mesmo. Poder para ser. O que pode, o que não pode para poder você ser, né? E com muita responsabilidade. Muito, sempre. São 2 vidas, né? E eu falo que parto é pior que morrer. Um bebezinho que tem uma sequela para a vida inteira, né, Rê? Isso é uma coisa que deve abalar muito a cabeça até do médico. Ele passa a ser a terceira vítima. Exatamente. Né? A paciente é a vítima, a segunda vítima, né? A paciente é a vítima e você é a segunda vítima, porque não é a gente quer que nasça bem, a gente quer que dê tudo certo. Exatamente. Né? Bom, é isso aí. Eu queria te agradecer por ter vindo aqui, por ter participado desse projeto. Legal. E o DelaCast é isso. É um momento, é um espaço que a gente tem para acolher as mulheres, falar sobre as mulheres, os acompanhantes também, os parceiros também. É um ambiente seguro, né? Acolhedor e em que o poder para ser. Tá? Obrigado, Dri. Imagina, eu que te agradeço. Eu adoro conversar com você, ficar aqui 1 hora, que a gente nunca tem tempo de conversar, né? Exatamente, entendeu? E assim, eu queria falar também que assim, a Dri atende junto a gente no espaço do consultório dela, tá? Então, ela vai deixar o telefone e o contato dela aqui, e quem quiser, procura a gente. Tá já, então. Obrigada, Renata. Eu posso passar o meu telefone, que assim, eu vou contar um segredo para vocês, né? Eu atendo no consultório da doutora Renata, agora faz 2 meses, uma parceria. Né? A gente já se conhece há muitos anos, mas a gente pensa muito igual em muitas coisas, pelo que eu vi aqui na nossa conversa. Exatamente. Né? E o meu e-mail é consultório DRA Adriana Perrone, @gmail.com, e o telefone do consultório é o 11 91468 7080. É isso aí. Obrigada. Dri, super obrigada. Obrigada a você, Rê. Obrigada mesmo. Então tá bom. Tchau, gente.